Então hoje nós vamos falar Neemias capítulo 6 e capítulo 7. Primeiro nós vamos fazer a leitura Neemias capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Eu vou usar a NAA para a benfeitoria de todos. Aqui está dizendo assim, planos contra Neemias. Versículo 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém? Então, primeiro nós vamos fazer a exposição do 1 ao 9, que é pequenininho, gente. Só pra gente... Quanto mais a gente lê Neemias, estava conversando isso com ele, quanto mais a gente lê Neemias, se você lê 1, você vai tirar mais coisas do que o Wellington não falou. Se você leu 2, você vai tirar mais coisas do que eu não disse. Se você leu 3, você vai tirar mais coisas do que aquele eu não disse. Gente, é muita coisa que se tira, né? E com certeza, lendo o livro de Neemias, tem falado muito comigo de diversas formas. É por isso que a Bíblia, ela não é antiga, ela é super atualizada. Sempre. Toda a Bíblia, né? Não existe essa de, eu gosto de ler só o Novo Testamento e esquecer do Velho. Os dois são muito importantes. Por isso que a história de Neemias, né, está aqui também pra gente como um exemplo de o quanto é importante a palavra de Deus para os nossos dias, tá? Então, Neemias capítulo 6, a partir do 1 ao 9, aqui vai dizer, né, que era as tentativas de atrair Neemias, de tirar Neemias da obra, né? Neemias capítulo 6 vai nos falar que os inimigos estavam tentando de tudo para cessar essa obra. E aí Neemias começa dizendo que não só Sambalate, Tobias e Gesem, mas o resto dos nossos inimigos. Nós ouvimos aqui sempre, né, até o que o Wellington trouxe 5, eles eram cercados por inimigos. Cercados. E, mais uma vez aqui, os inimigos não ficariam tranquilos vendo essa obra praticamente concluída. Neemias vai trazer para nós aqui que ele recebe um convite para que ele fosse se encontrar com os inimigos. E Neemias, discernido pelo Senhor, diz: eu não vou. Então, no versículo 2, o inimigo está tentando tirar Neemias do foco. E Neemias, conduzido pelo Senhor, ele mesmo vai nos trazer aqui, ele diz: o que eles queriam era me fazer mal.
Então ele mesmo, tendo discernimento do Espírito Santo, ele diz: eu sabia que aquele convite era para o mal. Olha que coisa interessante, né? Neemias era um cara assim, né? Super inteligente, estrategista, planejador, líder. E aqui ele está mostrando o lado espiritual agora pra gente. Então, é o lado que eu quero mais que nós possamos hoje nos concentrar. Que você concentre a sua mente, que hoje nós vamos falar muito mais do espiritual. Que muitas vezes a gente esquece, né? Que a gente vive numa batalha espiritual. Então, Neemias sabia que aquilo era um convite maldoso e ele diz: eu não vou. No versículo 3, o que Neemias diz, quando ele chama o Neemias, ele diz: estou fazendo uma grande obra e não vou descer até aí. Por quê que eu deveria parar a obra para me encontrar com vocês? Então Neemias está dizendo para eles: eu não vou sair do meu propósito. Entende? Então, ele discernido pelo Espírito Santo, ele diz: estou numa obra que eu não posso parar. Por que que eu deveria ir até vocês? Então, ele conduzido pelo Senhor, ele não desanima e ele não ouve o convite desses inimigos que queriam que ele fosse até esse encontro. Não satisfeitos em querer que o inimigo, que Neemias saísse, né, da obra, saísse do foco, Neemias vai nos trazer no versículo 4. Mas 4 vezes eles mandaram me chamar. Então, olha para vocês entenderem como a gente vive numa luta constante contra o inimigo. E aqui é claro que Neemias está vivendo uma batalha com pessoas mesmo, né? Contra povos vizinhos. Mas eu quero trazer para vocês que a Bíblia nos diz, né? Que a nossa luta ela não é contra carne ou sangue, mas contra potestades malignas. Então, nós vivemos em lutas constantes. E aqui está nos mostrando que era tão perceptível que eles queriam tirar Neemias do foco, que eles não foram uma, que eles não foram 2, que eles não foram 3, eles não foram 4, eles foram 5 vezes atrás de Neemias. E é isso que o inimigo, ele faz com a gente. Ele lança setas na nossa mente. Ele lança palavras através, muitas vezes, de pessoas que dão legalidade para ele, né? Porque a gente acredita, sim, que quando nós somos o nosso templo, se nós não temos o fruto do Espírito, habita o fruto da carne, né? Então, quando nós damos legalidade para a nossa carne, é claro que o inimigo também se aproveita de tudo, né? E piora mais a situação. É claro que nós que conhecemos a natureza do pecado, sabemos que muitas coisas é de nós mesmos. Nós temos essa natureza adâmica, né? Adão que sabia nadar e saiu de novo junto com a gente no nosso batismo. Então, né? Faz parte da nossa vida, porém, né? Todos aqueles que dão legalidade para Satanás, o inimigo ele usa, infelizmente, né? Para nos tirar do foco. Então, o inimigo ele sempre está tentando tirar você do foco. Aqui não era diferente. Neemias sabia que ele tinha um propósito. Ele, lá no capítulo 1, disse: Deus, eu quero que o Senhor me use para fazer parte desse propósito. E se o Senhor me permitir, eu vou. Mas, mesmo com Deus dizendo que estava ali, né, que a gente vê a partir do 2, que Deus preparou tudo para ele teve muitas dificuldades para concluir o seu propósito. Então eu quero que você entenda sempre isso. Uma caminhada com Deus, uma vida cristã, ela não é fácil. Esse é o nosso maior propósito, chegarmos ao céu. Esse é o nosso maior propósito. A nossa vida não é viver algo... Claro que nós queremos viver sempre bem aqui nessa terra, né? Mas o nosso propósito de vida não pode ser esse. Mas o nosso propósito de vida tem que ser almejar o céu. E não ir sozinho para o céu, mas também estarmos com mais pessoas no céu. Então esse é o nosso propósito.
chegar ao céu. Mas nós enfrentamos os inimigos do dia a dia. E qual é o nosso maior inimigo? As potestades malignas. Nosso inimigo não é uma pessoa, o nosso inimigo é Satanás, que lança setas na nossa mente, que inflama palavras no nosso coração e que quer fazer isso para que nós nos rendemos aos convites, nos rendemos ao que Ele está nos chamando, para que nós possamos desistir do maior propósito, que é ir para a glória com o Senhor. Então, nós vamos receber diversos convites. E eu não estou dizendo aqui convite, gente, que é muito sutil que começa os convites. Convites de quê? Você trabalha num lugar, faça isso, que isso não é errado. E você diz, não, eu sou cristão, eu não vou fazer isso. A primeira vez, a segunda vez, e de repente, quando você viu, você já caiu no seu pecado. Então, ser cristão não é fácil, porque a gente nega muito a nossa carne, que quer dizer assim, não, isso aqui não tem problema, isso aqui não é ruim, isso aqui não é mal, isso aqui não é pecado. Mas vai valer a pena nós negarmos a nossa carne, negarmos a convites. Eu estou dizendo esses convites que vão não mostrar o caráter que Deus tem colocado no seu coração. Convites para você negar aquilo que você é em Deus. Para você não ser mais sal e luz, mas ser alguém que é uma vergonha para o Evangelho, né? Porque aqui nós vamos ver alguém que o que eles queriam era denegrir a imagem de Neemias, denegrir o Deus de Neemias. E é isso que muitas vezes nós nos esquecemos, e é o exemplo que eu sempre digo. Se eu faço coisas que afligem, né? Claro que não tocam em Deus, porque Deus é imutável. Mas quando eu faço coisas, não respinga só em mim, respinga em Jesus. Porque as pessoas vão olhar pra gente e vão dizer, eu não quero ser cristão como essa pessoa. Eu não quero isso para mim. Então, lembre sempre disso. Em todas as suas ações, não é só você que será atingido. Você tem um nome. Não o seu nome, você tem o nome de Cristo. Então, todas as nossas ações que nós fazemos, que nos levam ao pecado, e eu não estou dizendo que nós vamos ser santos porque nós vivemos no pecado, nós somos nascidos do pecado, mas nós temos sido santificados. Mas nós precisamos entender que nós precisamos de uma vida em transformação diária. Então, precisamos sim nos arrepender dos nossos pecados e ser transformados, mas sempre lembrar que as nossas ações negativas, infelizmente, respingam também no nome de Cristo. Então, aqui Neemias, ele não estava querendo apenas zelar pelo nome dele, mas zelar pelo nome de Deus, por aquele que tinha feito a promessa para ele. Deixa eu tirar meu óculos aqui. Então, a partir do 4, ele vai nos trazer que 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido. Então, 5 vezes eles chamaram Neemias e Neemias disse que não ia. Quando chega no 5º pedido, o que eles vão trazer para Neemias? Já que você não vai vir, então nós vamos fazer de uma forma diferente, né? Vamos levantar o que para Neemias? Vamos inventar uma fofoca, vamos dizer assim, vamos fazer uma carta aberta. E aí olha o que eles dizem, no versículo 6. Entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também segundo se diz, né? Você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Então, eles estão chamando Neemias, olha o que ele queria fazer. Primeiro ele chama Neemias e fala assim, olha, vem se encontrar comigo aqui no Vale de Ono. Aonde primeiro ele chama Neemias para ir, era 30 quilômetros da onde Neemias estava.
Ele queria levar Neemias para um lugar longe. Longe de quem? Longe dos seus irmãos, longe das pessoas que ele tinha, os guardas. Ele queria que Neemias fosse encontrar com ele em outro lugar para que ele tivesse o quê? Desprotegido, porque a intenção deles mesmo era matar Neemias. Eles queriam que essa obra fosse cessada. Neemias, discernido pelo Espírito Santo, não vai. Quando eles veem que Neemias não vai, eles tentam vencer Neemias pelo cansaço e faz mais o convite 4 vezes. Neemias fala, não vou, não vou, não vou. E aí, quando ele vê que Neemias não vai de jeito nenhum, o que ele traz? Uma ameaça mais direta, uma carta aberta. É assim que ele vai trazer para nós. Antigamente, quando eram as cartas, nesse período, as cartas que eram endereçadas, elas eram dobradas, né, como uma cartinha mesmo, selada, e ela ia num pano de seda. E essa carta só podia ser aberta pela pessoa endereçada. Então, o correspondente, vamos dizer assim, ele levava até a pessoa e só essa pessoa abria. Então, ela era selada e ainda ela era embrulhada, vamos dizer assim, num pano de seda. Então, só essa pessoa abria essa carta. Mas aqui está nos dizendo claro que era uma carta aberta. Então, para quem era essa carta? Para todo mundo, quem quisesse ouvir. Ele estava querendo fazer o quê? Difamar Neemias para todo lugar que essa carta fosse endereçada. Eu achei muito interessante isso, porque hoje, aonde nós vemos muitas cartas abertas? Na igreja, no Instagram, na internet, né? A gente vê, todo mundo faz cartas abertas. Porque essa carta aberta aqui, o que está acontecendo é o quê? É uma difamação, mas antes de ser uma difamação, ela é algo que é uma fofoca, né? E a gente, se vocês forem conversar com muitas pessoas que hoje não faz parte da igreja, muitas pessoas vão dizer, eu saí da igreja por conta de fofoca. É algo que inflama, que pega de um jeito, né? Que destrói. E Tiago vai dizer isso pra gente. O livro de Tiago vai dizer que cuidado com a língua, porque ela é tão poderosa que ele faz a comparação que só um pouquinho, é como se fosse um fósforo, que se você inflama ele ali, pega fogo em tudo. Esse é o poder da língua. Olha como é forte isso. E é isso que eles estão tentando fazer aqui com Neemias. Estão mandando uma carta aberta para todo mundo. Porque estão dizendo... Quem disse? Ele não está dizendo. Aí ele diz, mas Gesem também ouviu. Então já é o quê? É um telefone sem fio. Estão dizendo, Gesem ouviu, passou para mim. E agora eu vou passar para todo o povo, se você não vier até aqui. Entende como é o perigo da língua? O que eles queriam fazer? E aqui a gente aprende mais um ponto do quanto a gente não pode deixar isso entrar no nosso coração. Não fazermos isso, né? É claro que a gente não é perfeito e às vezes você vai ficar chateado por alguma coisa, mas tente sempre resolver os seus problemas, as suas imparcialidades, né? Quem aqui, né? A gente veio de outras igrejas que a fofoca muitas vezes, infelizmente, domina a igreja e é muito triste dizer isso, porque na igreja isso não era para ser assim. Era para a gente ter maturidade, né? E é muito triste quando você encontra, infelizmente, pessoas ou famílias, né? Ontem a gente numa casa e a pessoa diz, eu não quero mais convidar a minha família para estar aqui, porque a minha família só se reúne para um falar mal do outro, para ficar ali, e vocês vêm aqui e a gente conversa de outras coisas. Gente... Existem pontos negativos da nossa família, né, que a gente vai falar. Mas se você não ajuda, não fale, porque aqui era algo muito grave que eles estavam querendo fazer. Lá no livro de Esdras, vai nos trazer que a obra já tinha sido parada exatamente pela mesma fofoca. Que eles estavam querendo levantar alguém para ser rei e dominar o pessoal, então, o pessoal da Pérsia, e não era uma verdade, mas lá o rei, que com medo, né, falou, então vamos parar tudo.
Aqui, o que Sanbalat está querendo fazer é a mesma coisa. Ele está querendo parar essa obra para que ela não termine, não seja concluída. E é isso que muitas vezes acontece com a gente. Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor maturidade espiritual. Olha, eu estou dizendo hoje muito espiritualmente. Tenha maturidade espiritual, tenha discernimento espiritual. Graças a Deus, eu sou grata ao Senhor pela nossa igreja, né? Porque graças a Deus a gente está aqui 2 anos, já tivemos muitas divergências. Mas a gente, graças a Deus, é muito, sempre em maturidade, né? Que eu não vou dizer que nós somos 100% maduros, a gente está sempre em transformação diária, mas a gente, graças a Deus, não vivemos isso, né? Porque, claro, aqui, né? Eu creio que a maioria viveu muitas situações com fofoca e que é muito triste. Nos tira a paciência, nos dá desânimo, né? Você fica chateado. Aquilo que o Wellington trouxe hoje pra gente sobre o amor já não impera. Impera o ódio, a raiva. Você já não olha para o seu irmão com os mesmos olhos. Você fala, ele tá falando de mim, mas você não sabe. Porque foi só uma fofoca. Foi um comentário que às vezes foi desnecessário, sim, às vezes é desnecessário, mas aconteceu. E por não ter maturidade, não ter as coisas resolvidas, vai gerando e isso vai crescendo no nosso coração até o ponto da gente se afastar do maior propósito. Então lembre sempre disso. Tem algum problema? Aqui, como ele está dizendo, né? Quem disse? Quero saber quem disse. Vamos sentar, vamos resolver e vamos organizar. É isso que um cristão maduro, ele faz. Se você não quer resolver, então nem queira saber quem disse, né? Para não guardar para o seu coração. Porque isso gera mágoas, cicatrizes, que infelizmente muitas vezes não é reparado. Então, não deixe isso entrar no seu coração. E não faça isso também, né? Porque aqui, ele querendo tirar Neemias do seu propósito, e hoje acontece, gente. Fora da igreja, dentro da igreja. No seu trabalho, aonde você estiver, existe alguém que faz fofocas e que isso te deixa bravo, desanimado, e você não quer mais ir trabalhar, você não quer mais olhar para a cara dessa pessoa. Em todo o âmbito faz parte isso. E isso não significa que porque no seu trabalho, sei lá, na sua família existe que você tem que ser assim. Mas você corte o mal pela raiz, para que isso não gere algo dentro de você. A gente, como o Elton trouxe na semana passada, né? O cristão não vive de reciprocidade. E é muito verdade, porque se a gente dá só aquilo que a gente recebe, muitas vezes a gente vai dar muita coisa ruim para as pessoas. Então não dê aquilo que você receba, sabe? Não dê aquilo que te faz mal. A gente não tem que pensar assim. Então aqui, eles queriam muito fazer com que Neemias fosse ao encontro dele. E ele é tão dissimulado que ele diz assim, vem aqui se encontrar comigo, porque a gente vai em conjunto te ajudar. Que não era uma verdade. Mais uma vez, Neemias diz para ele, isso que você está dizendo é mentira. Neemias não se explica para ele. Neemias não diz mais nada. Ele só diz assim, o que você está dizendo é mentira. Isso é mais uma lição pra gente. Não gaste tempo. Não fique se explicando para pessoas que não vão acrescentar em nada para você, que querem ver o seu mal. Sabe, o nosso problema é que a gente vê hoje na internet, que é uma carta aberta, né? Ali é uma carta aberta, que é onde acontece diversas fake news. O tanto de gente que vocês vê se explicando. Isso eu falo, gente, por que a gente fica querendo provar para as pessoas coisas que a gente tem que ter certeza de quem a gente é? É isso, sabe por quê? Porque quando a gente está querendo provar para as pessoas, significa que a gente ainda não tem certeza da nossa verdade. Então, se você tem certeza da sua verdade, você vai fazer como Neemias. Você vai dizer, isso não é verdade. E você vai, depois do que... Olha o que Neemias vai trazer aqui. Ele foi orar ao Senhor. Gente, a gente tem visto, né? Até um comercial que está passando do governo federal sobre fake news. A mulher que morreu lá, porque por causa de uma fofoca, de algo que não era verdade, a mulher foi espancada até a morte.
E é a filha dela dando lá o testemunho, dizendo, a minha mãe não viu a minha filha, eu não tive a minha mãe. E aquilo me doeu tanto, porque eu estava lendo essa parte de Neemias. Então, olha a gravidade do que uma fofoca, do que uma informação que não é verdadeira levada causa. E isso é em tudo. Porque essa mulher perdeu a vida física. E hoje o que a gente vê na igreja é muitas pessoas perdendo as suas vidas espirituais. Por conta de mentiras, de coisas que não precisavam ser ditas, né, no alto para todo mundo. Então, isso me fez refletir muitas coisas. Que a gente precisa melhorar e mudar como pessoa, né? Que, graças a Deus, assim, eu não perco tempo em internet escrevendo nada sobre ninguém. Mas a gente vê o tanto que as pessoas são sem coração na internet, né? De escrever coisas a respeito uma das outras, como se a outra pessoa que estivesse do outro lado não fosse tão ser humano quanto ela, né? A gente vê, às vezes tem gente que tá começando a fazer trabalhos na internet que eu de verdade às vezes falo, cara, eu admiro a coragem dessa pessoa, mas eu não tenho coragem de dizer, nossa, isso aqui é horrível, tira isso do ar, né? Então olha como hoje as pessoas fazem mal uma para as outras, porque isso é o que já está no nosso coração, e é muito triste. Então, eles queriam fazer Neemias ser intimidado pela carta, né, as palavras deles ali de ameaça, mas Neemias não vai. E aí, no versículo 9, ele vai nos trazer o propósito do que eles queriam fazer, não só com Neemias, mas com o povo. Eles queriam nos amedrontar. Aí o que eles pensavam? As mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Aí Neemias diz, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então, o propósito no 8 e no 9, né, que Neemias vai trazer pra gente, é que o inimigo queria o quê? Causar medo. Não só em Neemias, mas no povo. E com certeza o medo é algo que para qualquer pessoa. Nós sabemos disso, né? Aqui quem tem medo não consegue avançar. Só que algo, gente, que eu fiquei pensando sobre o medo e assistindo uma ministração do Hernando Dias Lopes, ele falou algo que eu não tinha parado para pensar. Porque o nosso mundo, ele gira, a Terra, né? A Terra mesmo em si, ela gira. Então, quando o medo, ele te para, você não para. Você anda para trás. Olha que coisa interessante que eu falei, nossa, eu nunca pensei dessa forma. Porque a Terra, ela gira, certo? Isso, né? Todo mundo... A Terra, ela gira. Mas quando a gente para, a gente não para. A gente anda para trás. Então, o que os inimigos estavam querendo fazer com eles? Não apenas pará-los pelo medo, mas eles retrocederem, como aconteceu das outras vezes, que infelizmente, né? O templo parou, a obra do templo parou. Aí depois, quando o templo foi construído, o que o povo estava pensando? Mais nas suas casas, que também eles estavam destruídas, então eles começaram a pensar mais nas suas casas, mais nos seus plantios, e aí vem o profeta e diz o quê? Olha, vocês estão pensando mais nas suas casas, esquecendo do quê? Da casa de Deus. E aí o que o profeta lança para eles? Mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, olha como essa história ela é enorme. Ela vai para Ageu, aí ela volta. Então, assim, ler a Bíblia em ordem cronológica também é muito gostoso para a gente ver como é interessante toda essa parte. E aí vem aqui a parte dos muros. Que Neemias está dizendo que os muros praticamente estavam prontos. Porém, ele deixa claro para a gente que estava faltando colocar o quê? Os portões. Então, era uma obra que ainda não estava concluída. Mas os inimigos não queriam ver o fim dessa obra. E aí, eles queriam causar medo. E o medo causa... A gente não consegue falar, agir, pensar. Não é verdade? Né, Nenel? Mas todos nós passamos por isso. Então eu quero trazer uma palavra para vocês
que é no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que é algo que Deus falou comigo essa semana no meu coração. Algo que a gente muitas vezes se esquece, e é por isso que a Bíblia ela é perfeita. Coloca para mim o primeiro slide. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Glória a Deus. Neemias foi orar ao Senhor, porque ele viu que o que eles queriam, os inimigos queriam, era torná-los o quê? Medrosos, com medo. Não prosseguir, não terminar essa obra. E ele ora ao Senhor: Senhor, fortalece as minhas mãos, porque nós vamos concluir essa obra. No dia que você sentir medo, no dia que o inimigo lançar setas, convites, no dia que você tiver um dia horrível no seu trabalho, na sua vida pessoal, porque isso faz parte, gente. Lembre disso. O Espírito que Deus te deu, ele não te torna medroso, mas ele te faz ser cheio do Espírito Santo para você ter poder, amor, para que você seja prudente. Prudente em quê? Em todas as suas ações. Você não vai sozinho. O Espírito Santo estará com você. Amém? Glória a Deus. Então Neemias entregou ao Senhor as acusações dos seus inimigos, porque eles queriam enfraquecê-lo. Ele orou a Deus para que Deus o fortalecesse. A nossa força vem do Senhor. Glória a Deus, a nossa força vem do Senhor. Eu vou ler do 10 ao 16 agora, para a gente finalizar essa parte. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus dentro do templo. Vamos fechar a porta do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que eu, um homem como eu, fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas quem falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto subornaram para me amedrontar, e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. 15. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi a intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Glória a Deus. Então, já estava tudo muito grave, né? Queriam fazer acusações contra Neemias, lançando fofocas. Ele, discernido pelo Espírito Santo, diz: não, eu não vou, que eu sei que isso aqui não é Deus falando através dessas pessoas. Essas pessoas não são de Deus para mim, né? E aí, para piorar, eles queriam também amedrontar o povo, e Neemias vai lá e ora ao Senhor e diz: Senhor, por favor, fortalece as nossas mãos, nos ajuda, não deixa nós pararmos, não deixa nós retrocedermos, não deixa nós termos medo, mas fortalece as nossas mãos. O que ele está pedindo aqui é forças ao Senhor, mantenha os nossos olhos fixos naquilo que o Senhor tem para nós, é o maior propósito de concluirmos essa obra. E aí, quando ele acha que nada mais pode acontecer, chega Semaías para dizer para ele: olha, estão tentando te matar, então vamos se esconder lá no templo, na casa de Deus, no Santo dos Santos. Ele está pedindo para Neemias se esconder no lugar que só quem podia entrar era quem? Sacerdote. Olha o que ele queria fazer, mas Neemias, mais uma vez, conduzido pelo Senhor, tendo as palavras certas, vai dizer: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida?
de maneira nenhuma entrarei. Então aqui Neemias está dizendo assim, eu não vou cair mais uma vez, porque ele mais uma vez tendo discernimento de Deus, sabia que aquilo que Semaías estava querendo fazer com ele era o quê? Denegrir a imagem dele. Eu escrevi assim, apenas o sacerdote podia entrar no lugar santo, ele ficaria desacreditado pelo povo, e isso faria com que a obra o quê? Retrocederia e pararia. Então, olha como o testemunho pessoal é muito importante. Nós não salvamos ninguém, Deus salva todas as pessoas. Porém, nós, como servos de Deus, como mãos e pés de Jesus, temos que sim ser exemplo para as pessoas. Não só dentro da igreja, em todos os âmbitos. É por isso que a gente diz que não existe sagrado e secular. Tudo é sagrado. Em todo lugar que nós somos crentes. Em todo lugar que nós somos, o nosso caráter não é transformado quando eu estou fora ou quando eu estou dentro. O meu caráter é o mesmo. Nós precisamos ser transformados diariamente, né? E aí é o que a Bíblia diz, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Não existe uma vida que tenha um encontro com Jesus que ela seja a mesma pessoa. Aqui Neemias está mostrando isso pra gente. Eu não vou para esse convite. E era alguém que todos olhavam ele como o quê? Como um sacerdote, como alguém usado por Deus. Olha como Satanás não escolhe a quem usar. Por isso que nós precisamos ter discernimento espiritual. Por isso que nós precisamos saber com quem a gente fala. É claro que Neemias ali estava num contexto totalmente diferente, né, da gente. Mas a gente precisa ter discernimento espiritual com quem a gente fala, para quem a gente conta os nossos problemas. Porque muitas das vezes a resposta é uma resposta que vai nos levar à perdição. Tá? Então, no versículo 11, ele vai trazer que Deus concedeu a Neemias a sabedoria de discernir. Ele foi fiel com a sua palavra. Ele diz, eu não sou homem para fazer isso. Então, o que ele estava dizendo? Eu dei uma palavra para o rei. Além dele ter dado uma palavra para o rei, que ele reconstruiria e que ele voltaria, ele tinha dado uma palavra dele para quem? Para o Rei dos Reis, para o nosso Deus poderoso. Deus conta com você nessa obra. Você deu uma palavra, não foi para nós que estamos aqui. Todas as vezes que nós nos colocamos na obra, a nossa palavra não é para o homem, a nossa palavra é para o nosso Deus. E Deus conta com você nessa obra. Lembre sempre disso, você é o representante de Jesus. Você é os pés e as mãos de Jesus. Então é por isso que eu digo, tudo que a gente faz, não respinga em você. Só em você, né? Respinga também em Jesus. Se Neemias desiste aqui, Deus seria envergonhado, como aconteceu lá com Moisés. O que Moisés diz? Ah, Senhor, mas se o Senhor matar esse povo, que eu sei que eles merecem, né? O que os outros povos vão dizer? Deus tirou eles de lá do Egito para matar eles aqui? Olha a intervenção de Moisés por aquele povo. E aqui Neemias está dizendo, discernido pelo Espírito Santo, se eu fazer isso, o meu nome e o nome do meu Deus, que confiou essa reconstrução sobre mim e sobre esse povo, vai envergonhar o nome dele. Olha que coisa forte, lembre sempre disso. Você faz parte de uma obra que não foi, você não disse para o homem apenas, para ele contar com você. Você disse o seu nome para Jesus. E Jesus conta com você nesta obra. E aí, Mateus capítulo 5, versículo 3. Põe para mim, por favor, Pablo. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Isso é muito forte, né? Neemias, ele disse assim, eu dei a minha palavra. Olha que forte, porque hoje, né, eu vou dizer eu mesma, às vezes eu marco 30 compromissos no mesmo dia. Ela briga muito comigo, né? Que ela fala, Damares, você marcou uma coisa em cima da outra. Alguma coisa vai ficar para trás. Eu falo, não, eu vou me atrasando, eu vou... E isso é uma coisa que eu me peguei muito na hora que eu li essa passagem. Eu falei, meu, é muito verdade.
Você deu sua palavra. Você deu sua palavra não só para quem vai estar contando com você, mas Deus ouve tudo. Eu acho que é isso que a gente esquece, que o nosso mundo é todo espiritual. Que quando você diz que você vai participar de algo, participe. Porque não só na igreja a gente conta com você, mas em tudo a gente conta. Então é importante a gente lembrar que Deus, quando nós dizemos sim, sim, não, não, o que passa disso é procedência maligna, e é claro que isso dói no nosso coração, porque o brasileiro gosta de enrolar, engambelar. Mas se você deu sua palavra, cumpra a sua palavra. Em tudo. Não estou dizendo só na igreja, em tudo. Porque isso tem muito a ver também com quem nós somos. Esse é o nosso caráter pessoal, os valores, tá? Então, do 17 ao 19, eu não vou ler para vocês, mas ele vai trazer pra gente, que é o final. Não vou ler, né, para ficar mais... Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá eram aliados deles, porque ele era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam de suas boas ações na minha presença e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Olha o que nós estamos vendo mais uma vez aqui. Fofoca. Né? Só que em cartas. E olha o que eles faziam. Eles começavam a falar as benfeitorias de Tobias, que era inimigo do povo, para ver o que Neemias falaria contra ele. Quem já não passou uma situação assim? De alguém falar assim, vamos supor, é alguém que você não tem intimidade. E a pessoa vir com uns duplo sentido, falar assim, olha, a pessoa é tão, né, não sei o quê, essa pessoa, ela é maravilhosa, e a pessoa fica esperando você dizer algo negativo sobre outra pessoa, para ela fazer o quê? Levar para outra pessoa dizer, olha, eu ouvi fulano dizer isso de você. Era isso que eles estavam tentando fazer com Neemias. Eles queriam pegar Neemias de qualquer jeito. Você imagina, você está num propósito, numa obra, você está no seu trabalho, né? Você está lá, animado, empolgado. De repente alguém vem e fala algo para você, você vai lá e fala sem querer, porque às vezes faz parte, gente. A gente não é santo, né? E de repente vira uma coisa, né? Que tira, a gente fica chateado. Então, era isso que eles estavam querendo fazer com Neemias, tirar Neemias do propósito. Olha como Neemias diz, Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Era alguém dizendo assim, eu quero pegar você. Então, tenha discernimento espiritual. Não deixe que pessoas que infelizmente o inimigo usa, situações, setas de Satanás na sua mente, no seu coração, te tire do propósito de Deus. E aí, os nobres contavam as bondades de Tobias a Neemias e relatavam a Tobias tudo o que ficavam sabendo do governador. Então era aquilo, né? Olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Foi muito engraçado que esses dias eu encontrei uma pessoa que muitos anos eu não havia. E tudo bem, eu sou muito assim, gente, eu não fico perguntando a vida da pessoa, eu falo, tudo bem, eu sei que as pessoas esperam algo da minha vida, não da minha vida, mas da história da minha família, né? E eu não dou corda para isso, porque eu já sofri muito por isso, né? Da gente confiar em qualquer pessoa. Então, assim, hoje eu sempre estou aqui na oração e sempre eu falo, gente, orem pela minha família, porque é só Deus, na verdade, quem me conhece pessoalmente. Por quê? Porque eu sei que vocês são a minha família e vocês querem o meu bem. Então, eu sempre falo isso. Mas a pessoa que fica esperando algo que você conte para ela, quando você não conta, o que ela faz? Ela começa a fazer fofocas de outras pessoas. Então, eu naquele momento, eu falei, nossa, né? Ah, eu tenho tanta coisa para te contar. Eu falei, eu não quero saber, né? Isso não faz parte da nossa vida. A gente não precisa. Se a gente não vai ajudar, gente, não tem por que a gente ficar comentando. Então, era isso que estava acontecendo aqui. Olha o tanto de fofoca. Aqui é um capítulo de muita fofoca para destruir. E é algo que tem destruído muitas pessoas. Tá bom? Então, as armas que Neemias usou, nós também precisamos usar para vencer os inimigos. Então, o que Neemias usou?
Neemias usou discernimento espiritual. Neemias usou a oração. Neemias não ficou perdendo tempo com inimigos, mas ele sabia qual o propósito dele. Então, o que ele tinha? Foco. Tenha foco. Olhe para cima e olhe para frente. Olhe para cima e olhe para frente. É só isso. Não olhe para os lados. Não dê ouvidos para quem não vai acrescentar em nada. Tem gente que infelizmente, tem gente que não acrescenta nada na sua vida. Que vai te colocar mais para baixo. Que vai fazer você desanimar. Que você às vezes vai contar o seu sonho e vai dizer, que sonho horrível. Isso aqui você nunca vai conseguir. Então, para que você vai contar? Não conte. Conte para Deus. Que Deus vai gerar no seu coração mais ainda. A partir do capítulo 7, do 1 ao 4, gente, eu não vou ler para vocês. Neemias está estabelecendo as guardas de Jerusalém. Por quê? Em 52 dias eles reconstruíram os muros, então ficou tudo certo e eles colocaram os portões. Glória a Deus, essa obra foi concluída. E agora o que Neemias faz? Organiza como vai funcionar tudo certinho. Então, do 1 ao 4, Neemias vai trazer o quê? Como ele fez a defesa da cidade. Então, ele vai explicar quem ele colocou. Então, ele colocou o irmão dele para cuidar, ele colocou outras pessoas para cuidar apenas da guarda da cidade. Então, quando o sol ia nascendo, pessoas já tinham que estar lá. Quando o sol ia se pondo, eles tinham que fechar os portões e ninguém mais entrava para a cidade. Essa é a primeira parte do 1 ao 4. Do 5 ao 65, que é enorme, é só sobre a genealogia. E aí, o porquê que a genealogia, gente, é importante? Eu não vou ler aqui porque é muito nome, são nomes super difíceis, mas se vocês tiverem tempo, leia na casa de vocês. A genealogia é muito importante porque Neemias, como um homem grato ao Senhor e grato às pessoas, ele coloca o nome de todo mundo que participou, das famílias que participaram. Então, ele está mostrando pra gente que uma obra, ela não é feita sozinha. Todos precisam um dos outros. A igreja não é feita sozinha. Nós precisamos um dos outros. No seu trabalho, você não trabalha sozinho, você precisa um do outro. A sua família não vive sozinha. Todos nós precisamos um do outro. Tá bom? Então, do 5 ao 65, ele vai trazer sobre a genealogia e vai mostrar como a mão do Senhor esteve sobre eles nas suas últimas orientações. Aqui, Neemias, no livro de Neemias do 5 ao 65, lá no livro de Esdras, capítulo 2, do 1 ao 70, é a mesma coisa que Neemias está escrevendo. Esdras também escreveu sobre as mesmas pessoas. Olha que interessante, né? Super legal. Do 66 ao 69, ele vai dizer, depois de toda a genealogia que ele conta, os pessoal, né? Os neném, enerém, veneném, né? Todos os ens, ele vai trazer para nós quantas pessoas estavam nessa obra, que foi 42.360 pessoas, tá? Do 70 ao 73, Neemias registra o que ele mesmo deu, os seus chefes e todo o restante do seu povo. Então, ele começa dizendo como ele fez para proteger a cidade, depois de concluída, né, a obra. Depois ele vai trazer para nós todos que ajudaram de forma direta e indireta, agradecendo, né, todas as famílias. E é claro que ele não podia terminar sem dizer para nós que eram as próprias pessoas que contribuíram. Então, a gente ouve muito isso, né? Deus é rico e não precisa da minha oferta, mas aqui você é os pés e as mãos de Jesus e você precisa sim ser generoso em tudo. Ele está trazendo o exemplo dele, porque ele foi o maior exemplo. Os chefes que trabalhavam para ele, tinha que todo mundo ajudar, porque a gente viu eles ajudando não só com mão de obra, e Neemias botou eles na mão de obra, aqui Neemias está dizendo que eles também ajudaram. E para concluir, o povo. Todo mundo ofertava. Seja generoso, gente. E aqui eu não estou dizendo só de dinheiro, é o que a gente sempre diz. Seja generoso em tudo que você for fazer. Lembre que você faz parte de uma obra que o Senhor conta com você. A igreja precisa de você. Todos. A igreja precisa de todos. A gente sempre fala isso, né? A igreja precisa de todos. Não chegaremos a lugar nenhum sem Deus
e sem as pessoas que Ele prepara para andar no nosso lado. Olhe para o seu irmão e lembre, você faz parte dessa caminhada comigo. Lutaremos juntos, como aconteceu com Neemias e o povo. Os seus inimigos e os povos vizinhos ficaram surpresos. Como em 52 dias, uma obra de mais de 100 anos parada, ela consegue subir. 52 dias, era algo milagroso, sobrenatural. E é isso que Deus faz. Quando tem um povo que se coloca à disposição, em oração, em discernimento espiritual, não olhando para os lados, mas olhando para Ele e tendo em mente o foco, o propósito, que é o quê? Eu estou numa obra que eu não posso parar. Vai ter dificuldades? Vai ter dificuldades. Uma vida cristã não é fácil. Uma vida cristã não é pra Nutella. Nutella vai chorar muito e vai desanimar. Uma vida cristã é pra gente resiliente. E como você é resiliente sozinho? Não. Com Deus. Você se apega às Escrituras. Você olha para Deus e diz, Deus, se o Senhor não me ajudar, eu vou desanimar. Como Neemias disse aqui, e essa semana foi o que eu disse muito para Deus, fortalece as minhas mãos. Se Deus não estiver conosco, vai ser impossível. Mas nós tomamos posse que Deus está conosco. E nós vamos viver grandes milagres. E nós não vamos olhar para o lado. Nós não vamos olhar para as ciladas de Satanás, os convites de Satanás, as tentações de Satanás, as influências malignas que muitas vezes acontecem na nossa mente, no nosso coração. Não olhe para nada disso. Tenha em foco aquilo que Deus tem para você. Olhe para Ele, porque em nome de Jesus, nós venceremos este mundo. Nós venceremos as nossas tribulações, as nossas dificuldades internas. E um dia nós cearemos com Ele para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, todo-poderoso Deus, eu quero te agradecer, Jesus, por esta palavra, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor falou conosco, Jesus, através desse homem de Deus, que foi direcionado e conduzido pelo Senhor, um exemplo a nós. E eu peço a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a olharmos para o Senhor, a trabalhar, a confiar, a descansar em Ti, Senhor. Entender que eu não estou sozinha nesta obra, mas o Senhor colocou pessoas junto comigo para esta obra, Senhor. Todos nós que estamos aqui somos importantes nesse trabalho. Não existe alguém mais importante ou menos importante. Todos são importantes para esta obra, Jesus. A obra que o Senhor confiou em nossas mãos, que o Senhor tem contado conosco e que nós demos o nosso nome, Jesus. Escreve o nosso nome, Senhor, nesta obra, Jesus. Nós queremos ser participantes. Talvez uns vão ser para desde o ponto de baixo subir os tijolos, outros, Senhor, para tampar as brechas. Não importa, Jesus. Cada um, Senhor, conta, Pai. E eu creio, Jesus, que a nossa maior recompensa será naquele grande dia. Nós vermos mais pessoas subirmos conosco, Senhor, Pai. Não indo para o inferno, Pai, mas subindo conosco para o céu. E nós dizermos, obrigada, Jesus, porque eu fui participante desta obra. Que o Senhor me deu o privilégio de participar dessa obra. Por isso eu peço a Ti, Jesus, fortalece as mãos cansadas dos meus irmãos. Fortalece os corações cansados dos meus irmãos. Que eles não desanimem, mas que eles olhem todos os dias para o Senhor, Pai. Por favor, Senhor, cubra a mente deles, o coração deles, a vida deles com Teu sangue. Para que nada, Jesus, nada tire eles do seu foco, da Tua presença, de andarem de glória em glória, de fé em fé. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.